Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que está sempre a nos advertir, e bem-aventurado aqueles que acatam as suas advertências e permanecem já sempre no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Provérbios 27 vai nos dizer que a pessoa perspicaz é a pessoa que tem prudência, ela sempre foge do perigo, mesmo porque o Espírito está sempre a advertir e busca a proteção em aquele que é a nossa torre alta, a torre de vigia, aquele que a palavra diz que, ainda que não estejamos contemplando algo, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Já o incauto, o insensato, aquele que não tem prudência, ele vai até o fim e sofre as consequências. Há consequências daqueles que não analisam tanto em palavras como em ações. Sempre tanto aquilo que se pronuncia como aquilo que se pratica em atitudes, tudo que é produzido nas trevas, há um tempo onde é revelado na luz, e a palavra diz que ainda que algo não seja revelado entre os homens e fique oculto diante do tribunal de Cristo, não há ninguém que possa escapar do seu julgamento, porque sua balança é fiel e verdadeira. Deus não julga, concedeu ao Filho o julgamento, e por isso aquele que tem o Filho é justificado, mas aquele que nega o Filho, ele disse: eu o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Onde, além de mediador entre Deus e homens, ele se tornou mediador entre os anjos também, aonde os anjos estão sempre a glorificar o seu nome, assim está a serviço daqueles que estão glorificando o Filho, o Pai, através do Filho, a forma correta de se glorificar nos últimos tempos, em espírito e em verdade, aonde ele disse: não desprezeis um destes pequeninos que creem em mim, porque como ele já dizia ao povo que os seus anjos estavam diante do Pai, atualmente os anjos daqueles que o servem estão diante dele, onde ele é mediador até mesmo entre os anjos. E assim nós perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate e analisando sempre, acatando as advertências e analisando até mesmo as palavras, assim como as ações, porque ele há de cobrar de nós tudo aquilo que nós procedermos. E aqueles que depositam nele a confiança, ainda que se tropece em algum ponto, seja em palavras como em ações, assim como ele nos ensina que há pecados que não é para a morte, ele ainda é aquele que, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, ele nos justifica por nós depositarmos a confiança não em nós mesmos, mas nele. Sendo ele fiel, ele sabe entre aqueles que perseveram, assim como aqueles que o intento do coração, assim como os seus pés, constantemente maquinam para a maledicência. A Bíblia os relata como insensatos, como aqueles que não têm prudência, do qual Jesus sempre nos ensina. Aqueles que fazem a vontade, a família de Jesus, são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina que a família dele é aqueles que fazem a vontade do Pai, e além de um irmão, é um amigo na adversidade para aqueles que perseveram anunciando o Evangelho. O ano aceitável do Senhor, o arrependimento, arrependei-vos, é chegado sobre vós o reino dos céus, aonde a palavra diz o amor no mundo agonizante, porque uns creem e outros debocham.
Mas há mais esperança para aqueles que dão crédito a esta palavra e se arrependem e apresentam diante dele um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada para aqueles que nele depositam confiança. A mensagem da cruz para aqueles que estão segundo a carne é loucura, mas com o tempo a compreensão e o próprio Jesus passa-se a revelar a cada um, porque bem como orientamos, não seguis aos meros mortais, assim como não seguis a nós, mas sim aquele do qual nós seguimos, que é Cristo ungido Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina. Devemos sempre reivindicar a natureza divina, porque segundo a natureza divina, estamos segundo a verdade e somos justificados. E sempre na comunhão, andando em espírito e em verdade, sempre a todo segundo buscando a sua orientação, seja em palavras assim como em atitudes, glorificando o nosso Senhor, tanto em espírito e em verdade, assim como no corpo estando santificando e purificando para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, sem retroceder naquilo segundo o jugo do opressor, porque se retrocede, Ele não tem prazer nestes. A fé tem que ser participante do início ao fim, aonde, ainda que se receba os dons irrevogáveis, deve sempre estar operando segundo o amor, porque ainda que as suas primeiras obras eram de justiça e agora está vivendo injustamente, já não são possíveis de os justificar, aonde ele sempre adverte: vigiai com a incredulidade, porque aqueles que naufragam na fé, naquele grande dia há de se cobrar a fé, que tem que ser participante do início ao fim, juntamente com as obras de justiça, e se nega aquele que é a própria justiça, não são justificados, aonde ele dirá a muitos: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Chegará alguns e dirá: Amigo, onde está as suas vestes nupciais? Porque estarão como filhos em Adão, nus, envergonhados das suas obras. Quando a palavra revela sobre vestimenta, está relacionado com as vestes. O linho fino, o linho a vestimenta dos santos que seguem em justiça e em verdade. Já aqueles que o rejeitam estão como que nus diante dele, por estar sempre com as obras envergonhadas. A palavra diz que muitos correm publicamente nus diante do Senhor e diante daqueles que têm o seu espírito e têm o discernimento e examina tanto o exterior como o interior. Por isso, em mais um dia, perseverai segundo aquele que é do alto e segundo o seu entendimento. Nós constantemente estamos desviando do mal e segundo as obras de justiça, aonde ele há de cobrar de cada um. Por isso a palavra diz: examinai a si mesmo, assim nos diz o Senhor, e em mais um dia ele continua a galardoar, quer sejam boas, quer sejam más, assim nos diz o Senhor.